Olá, 26 de dezembro de 2018, as principais notícias desta quarta-feira estão aqui na TV Difusora. Dezenas de fiéis participam da missa de Natal na capital. Troca de presentes. Saiba quais os cuidados que devem ser tomados antes de ir às lojas. Tio de crianças acorrentadas está no Centro de Triagem de São Luís. E no estúdio Balanço de 2018 na área de Ciência e Tecnologia no Maranhão. O Bom Dia está começando agora. São 7h01, estamos começando mais um Bom Dia Maranhão nesta quarta-feira com cara de segunda, né? Depois desse feriado aí de Natal, estamos juntos mais uma vez, unindo todo o Maranhão através da informação. Obrigado a você pela preferência, pela audiência aqui na TV Difusora no Bom Dia Maranhão. Daqui a pouquinho o Silvan Alves vai falar de segurança, vamos falar desse caso aí que chama atenção, que continua repercutindo, o caso das crianças que foram encontradas acorrentadas aqui na capital. Nós vamos falar sobre esse assunto com Silvan Alves. João Cudrim traz um balanço da política às vésperas aí da posse do governo Bolsonaro. Vamos falar também aqui no programa de hoje sobre esporte, já que tem um zagueiro argentino que pretende brilhar aí com a camisa do Motoclube. Assunto para Laércio Júnior. Já vamos girar ao vivo com a nossa equipe de reportagem que está nas ruas nessa quarta-feira, trazendo a informação para você ao vivo, tá bom? Bom, e no dia em que os cristãos celebram o nascimento de Jesus, a Igreja da Serra recebeu dezenas de fiéis para a missa de Natal. A celebração teve como foco a importância da vinda de Cristo ao mundo. Foi uma missa animada. A Igreja da Sé ficou lotada na celebração natalina. Foi a primeira vez que Dona Maria participou da liturgia no dia 25. A primeira vez no dia 25, mas outras vezes ao domingo eu sempre venho. Euderley está visitando a capital maranhense com a família. Todos juntos eles aproveitaram o fim de tarde em oração. Na verdade, para nós é só união mesmo. É o momento que a gente comemora o nascimento de Cristo, né? E ele representa muito para nós e representa a união da família. As celebrações em alusão ao nascimento do menino Jesus começaram no dia 24 e até a noite de 25 aconteceram em várias igrejas. Para quem caminha com Cristo, o momento representa muito mais que uma tradição. É um compromisso do cristão. Todo cristão ele tem que vir à missa, né? E porque é nesse momento que ele compartilha e comunga com o corpo de Cristo, que é Jesus Cristo, nossa vida, para nos fortalecer, nos orientar, para que possamos vivenciar a dificuldade do dia a dia. O tema da missa não poderia ser outro, o nascimento de Jesus. O padre César Souza fez questão de alertar os fiéis em relação às prioridades da data, que acabam perdendo espaço para as questões comerciais. Quando a gente se preocupa às vezes com a casa, ceias fartas, roupas novas, e a gente só quer a simplicidade do Natal, do presépio, a humildade de Jesus nascer, e ele nasceu para nos salvar. Essa é a frase principal do Natal. Jesus nasceu para nos salvar. E quando ele nasceu, insisto e repito, ele veio para encher a humanidade, toda a humanidade, de paz, de amor, de alegria, de esperança e de luz para todos nós. Celebração de Natal na Catedral aqui da capital maranhense. Várias igrejas evangélicas fizeram na véspera o culto de Natal, enfim, um dia de celebração especial aí pelo nascimento do Cristo. Como disse o padre César, muitas vezes acaba ficando de lado, né? O aniversariante do dia acaba ficando de lado por conta de outras questões. São 7h04, 7h04. Olha, o comércio volta a funcionar normalmente hoje. Deve ser grande a movimentação das pessoas aí nas chamadas trocas de presentes de Natal, não é? Mas é preciso ficar atento a alguns detalhes sobre essa atividade. A movimentação deve ser grande. Nós vamos lá para o principal centro comercial aqui da capital, que é a Rua Grande. Por lá está o nosso Hugo Viegas. Já o comércio vai abrir por aí, né, Hugo? Como é que foi o seu Natal? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Oi, Adalberto, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando. Foi tranquilo, foi em casa com a família, mais uma reunião como todos os anos. Olha só, Adalberto, e hoje, após o feriado de Natal, o comércio, a rotina da cidade começa a voltar ao normal, principalmente aqui o comércio que volta a abrir as portas. Nós estamos aqui na Rua Grande, o José Antônio vai mostrar para a gente, por enquanto, movimentação tranquila, mas como você disse, durante o dia, a partir das 8 horas,
horas, né, que é quando as portas das lojas se abrem, essa movimentação deve aumentar e aumentar bastante. É que muita gente aproveita esse dia, o primeiro após o feriado, para fazer a famosa troca de presentes. E aí, claro, lembrando que essa é uma cortesia das lojas, que não são obrigadas a trocar produtos que não têm defeitos, né? Elas só são obrigadas a trocar se apresentarem algum defeito de fábrica, a não ser uma cortesia aí para manter os clientes, e muita gente acaba aproveitando aí esse benefício que é previsto também no Código de Defesa do Consumidor, que o lojista, as empresas só são obrigadas a trocar os presentes, a trocar os produtos que apresentarem algum vício, e que esse vício não seja sanado após 30 dias da compra. O Adalberto, lembrando que quem compra pela internet tem uma situação bem diferente. Olha só, quem compra pela internet tem o direito de se arrepender dessa compra, mesmo sem qualquer justificativa. Esse direito dura 7 dias a partir da data da compra do produto. Então é tradicional, muita gente aproveita esse primeiro dia após o feriado de Natal para fazer a troca de presente. Quem recebeu um presente e acabou não servindo, não se ajustando, aproveita essa oportunidade para poder fazer essa troca, tanto aqui nas lojas da Rua Grande quanto nos shoppings. A movimentação esperada para esta quarta-feira, com cara de segunda, como você disse, deve ser bastante grande. Eu volto com você aí no estúdio. Hugo, aproveitar a sua entrada ao vivo, como é que está o tempo aí? Está nublado aí nessa manhã? Como é que amanheceu aí essa quarta-feira? Tempo é bastante nublado, viu, Adalberto? O José Antônio vai mostrar aqui pra gente, olha só. O tempo parcialmente nublado, temperatura amena nesta manhã, como a gente pode ver, a previsão mais uma vez de chuva para hoje, e por enquanto está assim, ó, tempo parcialmente nublado, sol em algumas partes da cidade e a temperatura um pouquinho mais amena, né, com esta quarta-feira com cara de segunda. Obrigado, Hugo, pelas informações. Imagens ao vivo do centro da capital de todos os maranhenses, aqui São Luís do Maranhão. Ontem muita chuva, né? Na véspera de Natal, de 24 a 25 também, muita chuva, enfim, chuva forte, chuva que chegou cedo esse ano aqui no nosso estado. São 7 horas e mais 8 minutos, 7 e 8. O motorista perdeu o controle do veículo que conduzia e bateu ontem um poste na avenida que dá acesso ao conjunto residencial Vila Paraíso, em Caxias. Com a colisão, um dos postes da avenida foi ao chão e o carro foi parar em cima do meio-fio. A forte pancada acionou os airbags. Um dos faróis permaneceu aceso. A frente do veículo ficou totalmente destruída. O acidente ocorreu por volta de meio-dia, próximo a uma das curvas fechadas da avenida que dá acesso ao residencial Vila Paraíso. O fato atraiu vários curiosos. O receio era de que o óleo derramado pudesse causar uma explosão. Para este motorista, é preciso muito cuidado ao se trafegar por aqui. Negócio assustador, né? Essas curvas perigosas. A pessoa, não sei o que aconteceu com ela, mas certamente talvez possa ter se precipitado com bebida, essas coisas, né? Que a gente até adverte aos outros que não façam isso, né? Não bebam nesse período e dirigem, porque o resultado é esse, né? Mas graças a Deus o carro tá... A pessoa deve estar bem, né? A gente não viu aqui quem era, mas certamente deve estar bem, né? Porque os airbags estão estourados, o carro está... Pelo menos a parte do motorista ali está protegida, né? Até o fechamento desta matéria, o nome do motorista, assim como a quantidade de passageiros no interior do veículo, não haviam sido divulgados. Mas, por ter sofrido lesões leves, as primeiras informações é de que o condutor conseguiu sair com facilidade do interior do veículo. A equipe do SAMU não chegou a ser acionada. Mas por conta da queda do poste, a companhia energética foi avisada, assim como policiais militares que estiveram no local registrando o fato. Vamos falar de segurança agora aqui no Bom Dia. Vem para cá, Silvan Alves. Hoje, quarta-feira. Silvan, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Silvan, vamos falar sobre esse caso dos meninos que ainda repercute. Aliás, não poderia ser diferente, né? Que brutalidade. As crianças encontradas acorrentadas aqui na capital maranhense. Já está no centro de triagem? Já, o senhor Luiz Sodré, né, no primeiro momento, ele foi a primeira pessoa abordada pelos policiais. Os policiais do Grupo de Serviço Avançado chegaram lá na comunidade do Coquilho depois de denúncias que a policiais do 6º Batalhão da Polícia Militar receberam. E aí a mãe não estava para uma festa de confraternização, né?
E o seu Luiz Sodré, que é o tio, ele já possui antecedentes criminais. Ele já responde por um estupro de vulnerável, já responde também por uma tentativa de homicídio e porte ilegal de arma. E aí ele foi levado para a delegacia, foi autuado em flagrante nessa situação. Você tem uma ideia, as crianças tinham feito uma última refeição no dia anterior, não é? Estavam em condições subhumanas e isso era comum, de acordo com os moradores lá, os vizinhos, era comum ela sempre sair e levava a chave. Tanto é que os policiais tiveram que levar as crianças acorrentadas ainda até a delegacia, e lá é que o pessoal conseguiu um tesourão, o pessoal da polícia Civil conseguiu um tesourão para poder cortar as correntes. Já tinha um cadeado ali, cadeado, né? Exatamente, ela foi botar o cadeado e levava a chave, né? Então não foi encontrada lá as chaves, e aí o pessoal teve que apelar para o tesourão para poder liberar essas duas crianças. Eles estão agora sob custódia do Conselho Tutelar, lá do bairro São Cristóvão, e o juiz, né, da Infância e da Juventude deve dar prosseguimento ao caso hoje, quando a mãe deve ser ouvida, né, já que ela no primeiro momento não foi encontrada. Então ela deve ser ouvida, prestar depoimento lá isso no juizado. Eles vão investigar qual foi a participação dela nisso. Exatamente. Segundo o Luiz Sodré, ela que faria... Aí ele disse que a mãe que fazia, ele ficava só lá. E ele tinha conhecimento, né? Ele falou que realmente ele tinha conhecimento, sabia. Tanto é que quando ele foi abordado, ele disse aos policiais que ele tinha conhecimento e sabia dessa situação, e que ela saía e levava a chave, né? Fechava os cadeados e levava a chave. Como ele já tinha antecedentes criminais, os policiais decidiram levá-lo para a delegacia para que ele fosse autuado em flagrante. Ele ia sair da cadeia agora, em outubro. Se for confirmada a versão dele, a mãe também vai responder. Lógico, na medida da responsabilidade dela, ela por ser mãe, e ela também, pelo fato de acorrentar, ela deve ser enquadrada naquilo que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse caso vai lá para a DPCA, né, que é a delegacia, foi tratado primeiro a nível de plantão, por ser o feriado Natal, e aí deve ser encaminhado agora para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Ô Silvão, vamos falar mais de um outro assunto, que foi um assalto ao ônibus, né? O ônibus com destino ao município de Açailândia foi assaltado na madrugada por 2 homens no quilômetro 280 da BR-316. Como é que foi esse assalto? Os indivíduos, eles embarcaram lá no terminal rodoviário de Santa Inês, para não levantar nenhuma suspeita, entraram como se fossem passageiros normais, embarcaram no ônibus, e quando chegou ali no trecho entre Santa Inês e Santa Luzia, eles desviaram o ônibus, onde já haviam mais 4 indivíduos aguardando, né? E já estava combinado e tal, e aí esses indivíduos acabaram promovendo pânico dentro do ônibus. Teve um deles que atirou na câmera de segurança do ônibus, né? Por pouco não atinge uma pessoa. Eles agiram com extrema violência, foram bastante violentos, inclusive com idosos, pessoas que passaram mal. Eles torturaram essas pessoas e acabaram roubando tudo: aparelho de telefone celular, dinheiro, objetos pessoais desses passageiros. Eles acabaram levando tudo. Esse trecho, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, é um trecho crítico entre Santa Inês e Santa Luzia, onde ocorrem muitos casos de roubo de carga e também assaltos a ônibus e as vans que trafegam ali naquela região. Ninguém foi preso até agora. O ônibus é aquele da imagem lá, aquele primeiro lá? Isso, exatamente. Double deck, né? Exatamente. Da parte de cima. Da parte exatamente. E a movimentação intensa, claro, nas rodovias, esse fim de ano também, né? Férias, enfim, muita gente viajando, né? As pessoas que estão viajando em férias, tem muita gente de férias, então muita gente viaja esse período. E aí eles sabem, né, que geralmente as pessoas, quando vão, levam objeto de valor para presentear alguns parentes e tal, essas pessoas que vêm de outras cidades, e aí é comum ocorrer esse tipo de assalto, esse tipo de ação desses bandidos agora nesse período. Indulto de Natal, o pessoal fica atento que termina amanhã o prazo, né? Termina amanhã o prazo. Foram mais de 800 presos que acabaram sendo liberados. Essa é a última saída temporária do ano, né? São 5 previstas aí pela lei das execuções penais, e a temporada de Natal é a última. Então foram mais de 800 beneficiados. Conversava essa semana com o secretário de Administração Penitenciária, Murilo Andrade. Ele diz que a cada saída temporária, foi perceber isso em 2014, 2015, 2016, até agora, não é? 2017, houve uma redução muito grande em termos de evasão, que esse número às vezes chegava a beirar a casa dos 50%. Hoje há uma diminuição muito grande, segundo ele, em função das políticas de reestruturação do sistema. O próprio apenado acaba voltando, porque não tem nenhum tipo de vigilância, é uma questão de confiança, né, da justiça para com o apenado, para que ele retorne de livre e espontânea vontade para cumprir a sua pena. Obrigado, Silvão. Boa quarta-feira para você. Ok, para você também, Adalberto. Bom dia a todos. É o nosso Silvão Alves participando aqui do Bom Dia Maranhão. Confira agora o nosso Giro de Notícias.
Trabalhadores já podem pedir o seguro-desemprego online. O pedido já podia ser feito pela internet desde novembro do ano passado, mas a validação dos dados do trabalhador deveria ser realizada presencialmente em um posto de atendimento. A partir de agora, o processo pode ser concluído de maneira remota, desde que as informações estejam corretas e não haja nenhum tipo de pendência. Além disso, o prazo para o recebimento do auxílio de 30 dias passará a valer a partir da solicitação feita pela internet. Termina no dia 31 de dezembro o prazo para registro do Cadastro Único para programas sociais do governo federal, obrigatório para idosos acima de 65 anos de idade e pessoas com deficiência que recebem o benefício de prestação continuada. Beneficiários que não renovarem seu registro até a data poderão ter o pagamento suspenso até regularização, que poderá ser feita conforme calendário estabelecido pelo governo federal. O benefício no valor de um salário mínimo é concedido a idosos acima de 65 anos e pessoas com deficiência com renda familiar de até R$ 238,50. Termina amanhã o prazo para os eleitores que não votaram no segundo turno e não justificaram a ausência regularizarem sua situação junto à Justiça Eleitoral. A justificativa pode ser feita mediante o preenchimento de um requerimento disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral, que deve ser entregue pessoalmente em qualquer cartório eleitoral ou enviado por via postal ao juiz da zona eleitoral na qual é inscrito. Além do formulário, o eleitor deve entregar documentação que comprove a impossibilidade de comparecimento na votação. No próximo bloco, última semana para sacar o abono salarial do PIS/PASEP, hein? E a gente vai falar sobre esporte também, porque tem um argentino aí, um zagueiro, que quer brilhar com a camisa do Motoclube. Assunto para Laércio Júnior. O esporte vem já já também, depois do intervalo. São 7h17 agora. Sete horas e mais 20 minutos de volta ao Bom Dia Maranhão, ao vivo para todo o estado, aqui pela TV Difusora. Olha, essa é a última semana para sacar o abono salarial do PIS/PASEP, hein? Quem tem mais informações para nós é o Hugo Viegas. Tem muita gente que não sacou ainda e que tem esse direito a esse benefício. Olá, Hugo. Exatamente, Adalberto. Muita gente tem direito, mas ainda não sacou o benefício. Lembrando que quem tem conta na Caixa Econômica, esse benefício geralmente deve ser debitado automaticamente. Já quem não tem, precisa procurar uma agência da Caixa para poder fazer o saque. Olha só, é a última semana, Adalberto, e esse benefício varia de R$ 80 a R$ 954. Lembrando que tem direito a receber o benefício, receber o abono quem trabalhou pelo menos 30 dias no ano anterior, com remuneração média de até 2 salários mínimos e teve os dados informados corretamente pelo empregador na relação anual de informações sociais. Essa quantia varia de acordo com o tempo em que a pessoa trabalhou no ano anterior e, claro, está enquadrada aí nesses quesitos. Olha só, quem trabalhou o ano inteiro vai receber o valor cheio de R$ 954. Aí quem trabalhou só 30 dias, por exemplo, passa a receber só o valor de 80. Os trabalhadores da iniciativa privada devem procurar a Caixa Econômica Federal. A consulta também pode ser feita ou pessoalmente ou pela internet ou ainda um telefone, é o 0800 726 0207. 0800 726 0207. A região que tem mais trabalhadores com direito ao benefício que não fizeram o saque ainda é a região sudeste do país, até pelo tamanho da população, e a área considerando a população e tamanho, né, que tem mais densidade, é a de Brasília, com mais trabalhadores aí com direito que ainda não buscaram o benefício, Adalberto. Então, ainda dá tempo. Última semana, hoje ainda quarta-feira, tem até sexta para o trabalhador com direito ao benefício procurar uma agência da Caixa Econômica ou do Banco do Brasil, se for servidor público, para fazer o saque, Adalberto. Verdade, Hugo, um valor que chega em boa hora. Daqui a pouquinho você volta aqui no Bom Dia Comigo, são 7 horas e 23 minutos. Vamos falar de esporte? Aqui no estúdio comigo, Laércio Júnior. Laércio, um ótimo dia para você. Como é que foi de Natal? Tudo tranquilo com a família? Tudo tranquilo com a família, trabalhando, bom demais.
Bom, vamos lá, vamos começar falando a respeito de um gringo que está aí do Motoclube. A gente já tinha anunciado, inclusive, a chegada dele. Aqui é um argentino, está disposto a brilhar com a camisa do Papão? Disposto, e parece que vai entrar nas graças da galera, Adalberto Melo. O primeiro contato dele foi muito bom. O argentino que chega, quem sabe, para ser o grande xerife dessa zaga rubro-negra. Nós acompanhamos o primeiro dia de Oscar Brizuela como jogador do Papão. O argentino acaba de chegar a São Luís com a missão de ser o xerife da zaga do Motoclube. Aos 28 anos, Oscar Brizuela mostra que tem tudo para se identificar com a nação rubro-negra. Para mim é uma alegria poder defender o Moto. Acho que é um clube que merece ser renomado pela história que tem, né? Então eu vim aqui para ajudar, vim dar meu melhor, assim como aconteceu no River, tive a oportunidade. Então poder mostrar meu trabalho também nesse clube, para mim é uma honra. Então agora focar nos treinos, pegar o ritmo dos meninos e tentar ir com tudo, né? Procurar coisa, fazer história, como eu consegui fazer também no River, colocar numa fase da Copa do Nordeste que nunca tinha chegado, né? Então para mim é uma alegria poder fazer história e a gente vai procurar fazer o mesmo aqui. O zagueiro participou do segundo tempo do amistoso contra o Santa Quitéria no sábado passado. O Moto venceu por 6-0. Ele retorna ao Brasil depois de uma breve passagem pelo seu país, onde defendeu o Guarani. No Nordeste, Oscar Brizuela fez sucesso no River do Piauí. Exatamente, é isso uma alegria, porque você poder mostrar seu trabalho e poder entrar dentro da história de um clube é muito importante. Marca seu nome, meu nome, graças a Deus, está lá. Na Copa do Nordeste a gente conseguiu chegar numa etapa que eu posso falar que até hoje ninguém conseguiu, e eu posso falar com muito orgulho que eu consegui. No Moto parece que a parceria vai ser de grande sucesso. Brizuela foi um dos jogadores mais assediados pela torcida após o amistoso. O povo é muito atencioso, recebeu muito bem, como falei antes. Então isso é muito importante, faz o jogador se sentir à vontade. Então, como eu falei antes, vamos precisar de todo mundo, de vocês também, que é muito importante divulgar nosso trabalho. Então, como eu disse antes, focar no Moto e tentar fazer história também no clube. Português afinado, já fala bem português, já conhece a região Nordeste, jogou lá em Teresina, que é mais calor do que São Luís. Enfim, não vai ter problema, porque aqui ainda tem a brisa, né, do mar, para poder dar aquele refresco. E no Moto ele já está em casa, tenho certeza absoluta que vai contribuir bastante com o time do Motoclube. E tem experiência de Copa do Nordeste, né? Ele citou bem que tem experiência de Copa do Nordeste. O futebol do Piauí comemora uma segunda fase de Copa do Nordeste e às vezes o torcedor maranhense reclama. Aqui nós já tivemos um time campeão, que foi o Sampaio Corrêa. E é bom lembrar, falando sobre esse amistoso do Motoclube, é impressionante a paixão do torcedor do Moto pelo time, né? Demais. No domingo, né? Vai para lá, no sábado, vai para lá, fica naquela situação ali que a gente sabe que não é a ideal, né? Mas é a situação que é possível hoje para realizar aquele amistoso. O Moto tem um campo de treinamento, não tem acomodação. O torcedor levou cadeira, o torcedor aproveitou para ficar em cima dos barrancos para poder assistir ao jogo, né? A sede do Moto ainda está sendo toda estruturada para que possa receber e dar acomodação para o torcedor. Por isso a importância, inclusive, participar desse projeto torcedor, né? Do sócio-torcedor. Sócio-torcedor, para poder contribuir de fato, né? Que o torcedor é aquele que participa do dia a dia, não é só que ele torce pelo time, mas é até importante essa participação dele, é uma ligação maior do torcedor com o clube quando ele efetivamente participa de algum modo, né? Quer um exemplo que a torcida do Moto é apaixonada pelo time? Um exemplo rápido? Todo dia eles levam frutas, cestas de frutas para os jogadores, né, no café da manhã lá no CT. E isso poucos times do Brasil têm, uma torcida que faz isso e que supera todas as dificuldades. Final de ano está chegando aí, tempo das finais aí de vários campeonatos no interior também, né, Laís? E a bola rola com bons jogos, hein? Foi assim que aconteceu lá na cidade de Presidente Dutra, grande decisão. O Ronaldo Vieira acompanhou e traz os detalhes para nós. 15 de novembro versus Arapuá Futebol Clube. O Arapuá saiu na frente, marcando aos 35 minutos do primeiro tempo. A disputa acirrada durou por todo o jogo, até que depois dos 40 minutos do segundo tempo, o 15 de novembro empata. Com este resultado, a disputa foi para os pênaltis. Daí haja coração. O time do 15 de novembro foi mais eficiente. Usou apenas 4 dos 5 cobradores possíveis
para garantir o título. Felizmente eles saíram na frente, a gente conseguiu um empate no finalzinho e graças a Deus a gente saiu campeão. Primeiramente agradecer a Deus, né, que pôde me abençoar aí, eu pude estar fazendo o gol e estar ajudando minha equipe aí a sair com o empate. E graças a Deus nós ganhamos nos pênaltis. As qualidades do time estão aumentando e é isso aí, a rivalidade entre os dois já vai existir desde muito tempo. O time de Arapuá está de parabéns, vem de muita vitória durante o campeonato e é isso aí, agora é só comemorar. No time do Arapuá, o único jogador que topou falar com a nossa reportagem deu suas justificativas para que o time mais uma vez ficasse só no quase. A gente estava com o jogo na mão, infelizmente aos 35 minutos a gente deu uma bobeira ali e acabou pegando o gol. Mas faz parte do futebol. A gente levou para os pênaltis. Nosso time é um time que não tem como se diz, argumento, que é financeiramente, é um time batalhador, não tem investimento de nada e está de parabéns por isso. E pela segunda vez as duas equipes decidem o campeonato municipal. O 15 de novembro e o Arapuá, ano passado, também foram os protagonistas dessa final. Ano passado, o 15 de novembro ganhou por 1-0. Desta vez, o resultado foi totalmente diferente. Depois de um empate de 1-1 e a loteria dos pênaltis, aí sim, 15 de novembro é bicampeão. Um jogo sem confusão, sem nada. Os dois times jogaram de igual para igual, tanto é que a final terminou aí na disputa de pênaltis, né? Então, foi coroado um campeonato. Aí há 4 meses que a gente está nessa luta aí e graças a Deus deu tudo certo para finalizarmos com um grande jogo e o 15 aí se consagrando bicampeão municipal do Campeonato Seudoquinha de Presidente Dutra. Esse campeonato é organizado pelo Doquinha, que durante muito tempo organizou as competições do interior pela Federação Maranhense de Futebol. E teve um grande sucesso, foi bacana a decisão. Você viu lá com taça e tudo, enfim. Taça, premiação, muito medalha. bom, né? É bom lembrar que todos esses jogadores aí são amadores, né? E mais tem os jovens que podem ser revelados. É importante esse tipo de incentivo, Adalberto, para que daí possa surgir um jogador, para quem sabe no futuro jogar aqui no Sampaio, no Moto, no Maranhão, no Imperatriz, né? No Pinheiro Atlético Clube, que vai jogar o campeonato estadual. Enfim, muito bacana esse tipo de iniciativa no interior do estado. E o fim de ano é repleto de decisões. Lá em Presidente Dutra, parabéns ao campeão ao 15 de novembro. É que as empresas possam também apoiar esse tipo de iniciativa e as prefeituras também, né, abraçando. Vira um grande evento na cidade, né? Vira um grande evento. Bom, uma final como essa. O Arapuá tinha o apoio da TV Difusora de lá. Era o Arapuá Difusora. Quer dizer, nós perdemos a final lá para o 15 de novembro. Nosso time não conseguiu ganhar. Mas o esporte ganhou. Ganhou o esporte e a Difusora fez a sua parte. Ela deu um incentivo. O 15 de novembro também teve alguns parceiros. E o comércio se mostra muito forte no futebol amador. Tem várias empresas que gostam de patrocinar, que fazem a doação dos uniformes, a doação até de premiação para que os jogadores possam atuar e abrilhantar ainda mais essas competições. Valeu. Vamos falar agora do Sampaio para encerrar? Sampaio joga no final de semana, primeiro jogo ao comando do técnico Flávio Araújo e vai enfrentar o Santa Quitéria. E aí tem aquele desafio. O Moto venceu o Santa Quitéria por 6-0. Quanto é que vai ser o jogo entre Sampaio e Santa? É bom lembrar também que é completamente diferente. Santa Quitéria vem trabalhando alguns jogadores, vem testando atletas, colocou 3 goleiros no amistoso diante da equipe do Motoclube de São Luís e agora contra o Sampaio Correia, o Geraldo de Jesus Pinto dos Santos e o Geison Mendes vão estar mais atentos, né? Porque se vacilarem, vem outra goleada por aí. É bom lembrar que Santa Quitéria também joga o campeonato estadual. O amistoso é domingo, está faltando apenas definir o horário e o local da partida. O certo é que será na tarde de domingo esse primeiro amistoso do Sampaio na preparação sob o comando do técnico Flávio Araújo. Bolívia querida que estreia na Copa do Nordeste no dia 17 contra o Ceará, lá no Castelão de Fortaleza. Copa do Nordeste que mais uma vez vai ter transmissão aqui da Difusora. Isso, e a partir da semana que vem nós vamos contar toda a história das equipes que participam da Copa do Nordeste, enfim, um pouquinho de cada detalhe da principal competição do país nesse primeiro semestre e teremos um time defendendo o título, que é o Sampaio Correia, e o outro, que é o atual campeão estadual Moto, retornando à competição com direito a essa atração gringa, que é o Oscar Brizuela. Valeu, Lécio, até amanhã. Um abraço, Adalberto. Tá aí o nosso Lécio Júnior participando aqui do Bom Dia Maranhão, são 7 horas e 32 minutos. Muita chuva, eu falei, na véspera de Natal, o dia de Natal não foi diferente. Vamos dar uma olhada na previsão do tempo aqui na capital e no interior do estado, vamos lá? Vamos para a previsão do tempo, a gente começa com São Luís do Maranhão. Hoje aqui em São Luís a temperatura, a mínima 25, a máxima na casa dos 31 graus. Vamos saber como é que vai estar o tempo? Céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuvisco rápido em áreas isoladas aqui na capital. Vamos para a Imperatriz?
Lá em Imperatriz, mínima de 25, máxima de 33 graus. Vai subindo um pouco mais a temperatura da região tocantina. Predomina o tempo nublado, sujeito a pancadas esparsas de chuva em vários pontos aí do município. Agora vamos para Caxias. Lá em Caxias, céu parcialmente nublado, possibilidade de chuvisco rápido, isolado em Caxias. Olha a mínima, 26, mas a máxima 35 graus, bastante quente, quer dizer, vem a chuva, mas continua aquele abafado, né? Vamos para mais 3 cidades aqui do nosso mapa, no Núcleo Geoambiental da Universidade Estadual do Maranhão, vamos lá? Bacabal, começando por Bacabal, céu parcialmente nublado, possibilidade de chuvisco rápido lá em Bacabal também. Mínima 25, a máxima 35 graus. Lá em Barreirinhas, vamos ter uma mínima de 26, a máxima cai um pouquinho para 32 graus, mas por lá, céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuvisco rápido, isolado ali no portal dos Lençóis Maranhenses, né? Bastante visitado, inclusive, nesse período do ano. Lá em Carolina, céu parcialmente nublado, chuva ocasional e isolada. Mínima em Carolina, 26 graus. A máxima, 33. Informações do Labnet, que é o Laboratório de Meteorologia do Núcleo Geoambiental lá da Universidade Estadual do Maranhão, parceira aqui do Sistema Difusora de Comunicação. Agora, a tábua de marés. A primeira maré baixa já aconteceu na madrugada, né? 3h23. A maré alta, mais de 6 metros, às 9h34 da manhã. Você vê na tela. Às 15h41, nova maré baixa, no comecinho da tarde. E à noite, às 21h38, 6,3 metros, maré alta, bem alta aí nesse período do ano, não é? Vamos para o intervalo. No próximo bloco, o Temer volta atrás e decide conceder indulto natalino a presidiários e mais. Você vai ver aqui outras informações da capital e do interior do estado. São 7h34, nós voltamos já. São 7h38, de volta ao vivo, Bom Dia Maranhão para todo o estado. Já tem Diogo Cutrinho, os bastidores da política, na semana aí de posse do presidente eleito Jair Bolsonaro, não é? Fim de ano é tempo de balanço no Legislativo Estadual. A Assembleia Legislativa acaba de divulgar um relatório com dados quantitativos referentes ao ano de 2018. E quem tem os detalhes é o Hugo Viegas para nós sobre esse assunto. O Hugo que está lá, inclusive, na Assembleia Legislativa, não é isso, Hugo? Exatamente, Adalberto. Estamos aqui em frente à Assembleia Legislativa do Estado. Lembrando que a Assembleia já entrou em recesso e esse balanço foi divulgado pela mesa diretora da Casa. Olha só, por exemplo, de 1º de janeiro a 17 de dezembro, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania realizou 28 reuniões ordinárias, 46 extraordinárias, uma audiência pública e emitiu mais de 460 pareceres. Esse balanço, como eu disse, foi divulgado pela mesa diretora, a mesa que também divulgou os nomes dos 5 deputados integrantes da Comissão de Representação Interna. Esses deputados, Adalberto, eles irão atuar durante o recesso parlamentar. São eles o Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Vinícius Louro, professor Marco Aurélio e Rafael Leitoa. Então, esse recesso começou no dia 20, né? Recesso que faz parte aí do calendário legislativo e segue, Adalberto, até o dia 31 de janeiro. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado pelas informações. Aí está aí, portanto, o nosso Hugo Viegas em frente à Assembleia Legislativa, trazendo informações, um balanço aí do Legislativo nesse ano de 2018. A Assembleia Legislativa que está prestes a escolher o seu novo presidente, né? Há um consenso aí, já o John vai falar mais sobre isso, mas há uma possibilidade de consenso em torno do nome de Otelino Neto, que já ocupa a presidência da Casa. Vamos mudar de assunto. Olha, desde maio deste ano, o Centro de Ecoterapia da Polícia Militar do Maranhão ganhou um importante espaço para a recuperação e reabilitação de crianças e jovens com deficiência intelectual ou motora. O repórter Ciro Mineiro nos conta, nos fala mais sobre esse espaço aí, né, que mudou, com certeza, o desenvolvimento aí, contribui de forma decisiva para o desenvolvimento dessas crianças. É um espaço que já existe há um tempo, um trabalho extremamente importante, e a gente vai ver agora a reportagem do Ciro Mineiro. O picadeiro coberto foi entregue em maio deste ano. É nele que agora os atendimentos são realizados. Os fatores climáticos, como o sol e a chuva, não interferem mais no andamento da reabilitação. Após 17 anos de construído, hoje nós temos, a partir agora do mês de maio, nós temos o picadeiro coberto,
que é uma necessidade, é uma exigência da Associação Nacional de Ecoterapia, que é o instituto que nos regulamenta, é a necessidade de um picadeiro. Por quê? Porque é no picadeiro que nós temos todas as garantias de que o atendimento vai ser bem focalizado. Depois que o picadeiro coberto foi concluído, o Centro de Ecoterapia também pôde ampliar os serviços. Antes eram realizados somente 60 atendimentos por mês. Hoje já são em torno de 200. O Miguel, de 4 anos, é um dos praticantes da ecoterapia. Ele possui um grau leve de autismo e depois que iniciou a reabilitação, houve uma evolução significativa na parte motora e intelectual dele. O tratamento com o cavalo, ele ajuda no desenvolvimento da locomoção. Através do andar do cavalo, é feito um ajuste tônico na criança e mais ou menos em média de 1.800 a 2.250 ajustes tônicos. Isso ajuda muito no desenvolvimento da criança. De modo geral, a ecoterapia exige integração do corpo inteiro, contribuindo para o desenvolvimento da força muscular, relaxamento, conscientização do próprio corpo e aperfeiçoamento da coordenação motora e o equilíbrio. A expectativa é que no próximo ano mais pessoas possam receber esse tipo de acompanhamento. Treinamos 35 policiais militares, dentre também esses policiais militares nós tivemos voluntários nossos aqui e também deixamos o embrião já pronto, que foram profissionais que foram treinados para efetivar um futuro núcleo em Caxias, que já existe, outro em Bacabal e o Imperatriz. Então é evidente que o picadeiro é fundamental, até porque com o advento dele, nós podemos aumentar o número de atendimento, haja visto a gente aproveitar toda a manhã e toda a tarde. Muito boa essa iniciativa aí da Polícia Militar do Estado, né? Olha, muito se fala hoje em dia sobre políticas públicas de direitos humanos, essas palavras importantes que garantem ao cidadão saúde, segurança, educação, infraestrutura, por exemplo, mas você já parou para analisar a importância dessa política em meio a tantas ameaças que povos quilombolas e indígenas sofrem atualmente pela conquista de suas terras? Entre outros assuntos, né? Direitos humanos é importante demais em várias áreas, é o nosso direito, o direito de todos nós. A gente vai saber mais na reportagem de Fábio Cabral. Direitos humanos, duas palavrinhas que ainda confundem muita gente. Direito humano é coisa boa, dependendo se for cumprido, né? Mas se não for cumprido, então nada justo, né? No papel é para ser coisa boa, mas nas transgressões, no dia a dia, é errado. Não sei responder não. Os direitos humanos são direitos de todas as pessoas. Eles nascem como conquista ao longo da nossa história. Os primeiros a serem reconhecidos são os chamados direitos civis e políticos, que garantem, entre outras coisas, o direito à vida, à propriedade, à liberdade de expressão e ao voto. Mas são os direitos sociais que garantem a dignidade humana de todas as pessoas. Se hoje existe um sistema único de saúde que garante acesso gratuito e universal para todos os brasileiros, é fruto dessa conquista social. Da mesma forma, a legislação trabalhista, criada apenas no século passado e que garantiu direitos como jornada de trabalho, férias e 13º. Os direitos humanos também visam garantir condições para que determinados grupos sociais, como os quilombolas, possam existir e se desenvolver sem que sejam ameaçados ou discriminados. Mesmo com todas essas atribuições, ainda tem gente que associa direitos humanos a direito de bandidos, o que para esse advogado, militante da causa, é proposital. Há uma guerra conceitual e ideológica a respeito do que é lutar por direitos humanos. Isso significa você se contrapor a determinados interesses. Quando você defende políticas de direitos humanos, você está defendendo, na verdade, grupos vulneráveis, excluídos da sociedade, que se contrapõem na sua sobrevivência a determinados modelos de desenvolvimento, a determinados modelos de construção de sociedade. Há 23 anos, o Pedrosa escolheu ser um defensor dos grupos mais vulneráveis. Ele atua como uma espécie de porta-voz das minorias, buscando sempre a mediação para que os direitos desses grupos sejam assegurados. Trabalho que requer uma vida austera e discreta,
mesmo quando está ao lado da família. Nós não podemos fazer determinadas coisas como nós gostaríamos, como pessoas comuns, porque nós lidamos com conflitos, com tensões, com agressores, com segmentos da sociedade que exterminam pessoas. Quem luta no campo dos direitos humanos tem que ter muita atenção, inclusive, nas relações sociais que mantém, nos ambientes que frequenta e, inclusive, nos padrões atuais de comunicação que implicam redes sociais, a visibilidade dos seus familiares, a visibilidade dos ambientes afetivos que frequenta. Isso tudo precisa ser restrito, porque isso pode ser objeto de manipulação e de um possível ataque por conta desses agressores. São 7h46, aqui no Bom Dia, a participação de John Coutrin, nessa semana importante de posse, inclusive em Brasília. John Coutrin, ótima quarta-feira para você, bom dia. Bom dia, Adalberto, bom dia a todos. Bom, vamos começar falando sobre essa questão do indulto natalino a presidiários. É uma hora para depois ter uma posição, depois volta atrás. Aliás, dias difíceis esses de que você toma uma posição e depois se recua, né? Parece que está contagiando, inclusive contagiou o presidente Temer, não é só Bolsonaro. A princípio, Adalberto, o que é esse indulto natalino? Para que as pessoas entendam, indulto natalino é uma prerrogativa que está na Constituição, que cabe ao presidente da República a conceder o indulto, ou seja, um perdão de penas relacionadas a presos. Por exemplo, quem tem direito a esse perdão da pena? Presos condenados até a 8 anos e que já tenham cumprido 1/3 dessa pena. Não cabe aí crimes graves, mas somente, digamos assim, penas mais leves. E aí esse indulto, todo ano, ele é concedido. Ano passado o Temer concedeu esse indulto, foi alvo de polêmica, porque favorecia aí presos, colarinho branco, e aí foi até discutido no Supremo Tribunal Federal. Essa votação foi adiada, mas já há uma maioria pela autorização desse indulto do ano passado. E o Temer agora, a primeira ele disse que não iria conceder esse indulto natalino, já que ele está no final do mandato dele, mas ele parece que voltou atrás e hoje, Adalberto, o presidente Michel Temer deve então assinar esse indulto natalino, beneficiando aí diversos presos, condenados, ou seja, como nós falamos, presos aí que não estão relacionados a crimes graves e também nem a corrupção. A priori dizia assim, o Temer não vai conceder o indulto natalino porque não vai conseguir liberar presos por corrupção, comparsas dele, amigo dele. Mas houve uma recomendação da Defensoria Pública da União que recomendou, por conta da sobrecarga do sistema carcerário, ou seja, tem muito preso no Brasil. O país tem a 3ª maior população carcerária do mundo, então a DPU, Defensoria Pública da União, recomendou que ele desse esse indulto para aí, digamos assim, esvaziar um pouco mais o sistema carcerário. É claro, Adalberto, que isso tem que ser com rigor, porque o presidente tem a autoridade para liberar quem ele quiser, cumprindo esses requisitos, essas prerrogativas, e que não entre nesse indulto de natalino presos aí, condenados aí por corrupção, presos condenados aí por crimes graves, mas que sejam apenas aqueles que podem aí já ter ser liberados de acordo com que o sistema, a Constituição, claro, e o nosso sistema civil. Lembrando que é uma saída temporária. Né? Depois eles têm que, obviamente, retornar. A ida do Marcos Pontes a Israel já está dando o que falar, Joe? Já está dando, Adalberto. O Marcos Pontes será o futuro ministro aí da Ciência e Tecnologia. Ele tem o presidente Bolsonaro, ele falou que o Marcos Pontes, que será o futuro ministro, irá a Israel. Ele irá a Israel para aprender uma tecnologia de dessalinização, ou seja, que já é implantada em Israel. Ele quer trazer essa tecnologia aqui para cá, para o Brasil, para ser implantada no Nordeste. Isso gerou muita crítica, principalmente de setores do PT, porque eles afirmam que o próprio presidente Lula já implantou diversos sistemas, inclusive a transposição do Rio São Francisco, ou seja, várias medidas, mas, é claro, essa tecnologia não foi implantada, digamos assim, a priori, na sua totalidade nesses estados. Então, o presidente Bolsonaro deve enviar seu futuro ministro para conhecer essa tecnologia de dessalinização. Outro problema, Adalberto, está relacionado a essa questão do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Ele viria para a posse do presidente Bolsonaro, já cancelou, por conta de uma crise lá em Israel, onde Benjamin teria
pago aliados na mídia para favorecer com pautas positivas aí a sua gestão. Então, cancelou, mas tem um encontro marcado para sexta-feira. Ou seja, já é duas baixas. Primeiro, o presidente Donald Trump o presidente dos Estados Unidos não virá à posse do Bolsonaro, e agora o primeiro-ministro de Israel também já cancela. Ou seja, isso aí mostra aí que o Bolsonaro desconvidou vários países, desconvidou Cuba, desconvidou Venezuela, desconvidou Nicarágua, e quem ele esperava que viesse já acabou cancelando, ou seja, aí, algo que não é muito bom para o presidente Bolsonaro já na sua posse. Ô John, o governador Flávio Dino está fazendo críticas aí à política externa brasileira, pelo que já foi anunciado até agora. Que críticas são essas? Qual é a avaliação do governador Flávio Dino? Essas políticas, Adalberto, do futuro embaixador, chanceler Ernesto Araújo, ele que tem dado declarações no Twitter, que está criando embaraços diplomáticos entre Brasil e outros países. E o que acontece? O governador Flávio Dino, como nós temos as imagens, ele avalia o seguinte, que o Brasil não pode ser caudatário, segundo a palavra dele, dos Estados Unidos, ou seja, não pode ser subserviente a essa questão, a política ideológica dos Estados Unidos. O governador Flávio Dino avalia que hoje o Brasil, no próximo mandato do presidente Bolsonaro, ele atenderá a interesses ideológicos dos Estados Unidos, o que pode provocar, segundo palavras do governador Flávio Dino, um isolamento em relação a outros países, prejudicando inclusive o comércio exterior do Brasil com as outras nações. Então, o governador Flávio Dino entende, segundo ele, que o Brasil pode ser prejudicado nessas relações comerciais com outro país, inclusive com a China, esses outros países aí também que são adversários dos Estados Unidos. Vários países, inclusive países árabes, já mandaram recado para o Brasil por conta dessa transferência da embaixada lá de Tel Aviv para Jerusalém. Isso tem causado também muita polêmica relacionada a essa relação diplomática com outros países, que eles não aceitam aí, principalmente os países árabes, essa mudança aí de postura relacionada à questão de Israel. Isso pode ser um problema para o Brasil mais na frente, porque pode gerar, inclusive, Adalberto, uma fúria, um arrivismo de outras nações, de outros países, inclusive o próprio ministro Maduro, o próprio presidente Maduro, ali da Venezuela, já mandou recado dizendo que não aceitará interferência nenhuma lá, nem do Brasil, nem dos Estados Unidos no seu país. O Ministério Público do Maranhão tem uma ação agora contra a Prefeitura de Cantanhede, John? Olha só o que acontece em Cantanhede, algo inusitado, Adalberto. Lá o Ministério Público deu uma ação civil pública, a comarca de Cantanhede, contra o prefeito da cidade, o prefeito Marco Antônio Rodrigues. O Marco Antônio Rodrigues, ele, os secretários e o pregoeiro são acusados de fazer uma licitação, Adalberto, onde uma empresa, olha só, uma empresa lá venceu essa licitação em Cantanhede para reformas de escola e de unidade de saúde. Só que o vereador fez uma denúncia, ele apurou, essa empresa não tem funcionário, essa empresa não tem veículo, e aí como que ela vai fazer esse serviço se ela não tem nenhum funcionário? Desde 2014 não recolhe FGTS, duas licitações, uma no valor de 145 mil, outra no valor de 144 mil, foram ganhas por essa empresa, só que essa empresa praticamente não existe, Adalberto. É empresa de fachada. E olha só, foi constatado inclusive que os funcionários não realizaram o serviço, quem realizou o serviço foram os servidores, realizaram os servidores da própria prefeitura, que não tinham farda, não tinham equipamento, ou seja, servidores da prefeitura realizaram o serviço pela empresa que foi contratada, ou seja, uma empresa que não existe. Então, o prefeito ali de Cantanhede deve responder por esse suposto crime aí denunciado pelo Ministério Público. Obrigado, John. Um ótimo dia para você. Obrigado, Alberto. Amanhã. São 7 horas e mais 55 minutos. Agora vamos falar sobre o seguinte: com a chegada do fim de ano, aumenta a procura por empresas especializadas em montagem de palco, som e luz. Em Imperatriz tem sido grande a procura por esse tipo de serviço. Com as festas de final de ano, a procura por serviços de produção de eventos aumentou. São palcos, som, iluminação, banheiros químicos. A demanda da montagem desses equipamentos cresceu cerca de 60% nos últimos 6 meses. Geralmente essas procuras vêm há 2 meses antes, para que a gente possa estar se antecipando
se programando para atender cada evento hoje na cidade e a região que a gente atende afora. E as opções são muitas, mas antes da locação dessa estrutura é preciso se atentar para a segurança dos equipamentos, principalmente nessa época chuvosa. Quando está chovendo hoje, a gente tem que trabalhar com os cuidados redobrados por questão de molhar equipamento, por questão de montagem. Então toda a segurança hoje tem que ser dobrada para que tudo ocorra tranquilamente. Nesta empresa especializada, cerca de 10 homens trabalham dobrado nesta época do ano. E a grande demanda não se limita nas festas de fim de ano. Até o carnaval, a procura aumenta ainda mais, não só de Imperatriz, mas de toda a região. E foi dada a largada para a temporada carnavalesca 2019 no bairro da Madre Deus, aqui em São Luís. Ontem à tarde, um dos mais tradicionais blocos do carnaval de rua agitou com muita festa e diversão o centro da capital. O samba concentrado no quintal da Dona Gorete invadiu as ruas da Madre Deus. Foi o grito do carnaval no bairro que emana a folia maranhense. O bloco C de Asa elegeu o dia 25 de dezembro para dar início aos desfiles e levar alegria por onde passa. Esse aí é o nosso primeiro grito de carnaval, tradicionalmente. Saímos todo dia 25, dando a partida para o carnaval do próximo ano. Hoje nós estamos já iniciando o carnaval de 2019. Como rainha de bateria do bloco, Clarice do espetáculo Pão com Ovo caprichou na produção e revelou os segredos do corpo das musas do carnaval. Muita malhação, mas assim, se bem que eu não preciso muito, entendeu? A natureza ajudou bastante. E nem a chuva foi capaz de esfriar esse povo. Teve gente que até levou sombrinha, mas no meio da folia ninguém se importou em se molhar. São Pedro aqui é um aliado, afinal de contas ele está aqui ao nosso lado. A chuva veio para pimentar, aqui a gente não tem medo da chuva, a chuva vem para aliar, atrelar e animar, né não? Sob a bênção de São Pedro e São Sebastião também, o Largo do Santo tremeu no ritmo do samba e haja fôlego para segurar o rebolado até o fim do percurso. Mas o Gilberto garante que esse gingado vai até o fim do carnaval. Com certeza, é o carnaval todo, minha prima. E a gente, olha... Definitivamente já é carnaval, né? O Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias no nosso portal MA10. Hoje teremos aqui entrevista do secretário de Ciência e Tecnologia, Davi Teles, mas não compareceu à entrevista. Vamos remarcar, falar sobre esse assunto que é importante, fazer um balanço da área de Ciência e Tecnologia aqui no Maranhão, já projetado em 2019. Até amanhã, a gente se encontra às 7h.